Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Vou gravar esse vídeo aqui falando sobre a lei de improbidade administrativa. Se você perceber lá no canal do YouTube, eu até tenho vídeos em que eu falo da lei de improbidade. E o que eu vou fazer? Este começo de vídeo aqui, porque esse tema ele vai demorar aí uns 4 ou 5 vídeos, vou fazer com tranquilidade, não vou fazer também vídeos muito grandes, mas este primeiro vídeo vai ficar lá no canal do YouTube e o restante vai ficar só dentro do Base Jurídica. E o conteúdo que eu vou trazer aqui, ele pode ser usado nos concursos que você for fazer. Então essa aula aqui é uma aula genérica, no sentido de ela poder ser aproveitada, tanto para o concurso de oficial de promotoria, se isso estiver no edital, tanto para o concurso do INSS, porque isso tem menção lá no edital, e tantos outros concursos. Então o que eu vou fazer aqui é dar uma aula que pode se aplicar para qualquer dos concursos. Por quê? Porque eu vou falar da lei. Depois, quando o edital está aberto de um concurso ou outro, aí a gente faz uma abordagem específica. Olha, por exemplo, o concurso de oficial de promotoria. Olha, isso aqui a FGV gosta de perguntar dessa forma, porque a gente sabe que é a FGV quem vai fazer a prova. Olha, isso aqui o Sebrasp gosta de fazer assim. Então, por exemplo, num concurso que tem a banca Sebrasp e assim por diante, tá? Então, o que eu quero, em primeiro lugar, trazer para você? Eu converso com os alunos, né? E às vezes os alunos me pedem, professor, você vai falar da nova lei de improbidade? Então, vamos começar daí. A nova lei de improbidade não é nova lei, tá? A lei de improbidade é a mesma lei 8.429 de 92. O que aconteceu foi que uma outra lei trouxe alterações dentro da lei de improbidade, tá? Então toma cuidado só com isso. É claro, você não vai fazer uma prova oral nem nada disso, mas só para explicar para você. A nova, entre aspas, lei de improbidade, na verdade, é a lei antiga com alterações feitas por essa lei aqui, ó, lei 14.230 de 2021, tá? Então a primeira coisa de todas, que a pessoa fala assim, nossa, eu não estou achando a nova lei de improbidade. Não, a lei de improbidade continua sendo a lei 8.429 de 92, só que esta lei 8.429 sofreu algumas alterações. E o ponto relevante para trazer para você é o seguinte, algumas dessas alterações foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, conforme a gente for fazendo a abordagem aqui, eu vou explicar para você o que continua valendo e o que não está valendo mais, tá bom? Então, esse é o ponto principal. Professor, o Supremo poderia mudar uma lei? Sim, segundo a Constituição, e isso desde quando a Constituição foi feita, o Supremo Tribunal Federal, ele tem o poder dado pela Constituição de reconhecer que algumas leis podem ser inconstitucionais, ou seja, eu fiz uma lei, mas essa lei está ferindo a Constituição, tá? Então isso é possível de ser feito. Pois bem, então vamos lá. Lei de improbidade 8.429 e você vai perceber que muitas coisas estão aqui, ó. Eu até tirei do próprio texto original, você vai perceber, ó, redação dada pela lei 14.230. Então muitas coisas são novas dentro da lei velha. É horrível, né? O que deveria ter sido feito? Revogar tudo e criar uma lei só. Mas o Brasil é isso aí mesmo, né? Então vamos lá. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Pois bem, professor, o que é improbidade? Improbidade é uma imoralidade, é uma desonestidade. Essa é a primeira coisa. Então, probidade é honestidade. Ó. Então, ó, probidade é honestidade. Honestidade. Moralidade. Tá? Tem outras definições? Tem, mas só para que você entenda. Então, o ato de improbidade, e o nome desse ato é um ato improbo, ele é um ato que revela uma desonestidade, uma imoralidade, tá? Então isso é um ponto relevante já desde o começo para a gente começar a tratar a lei desta forma. Então, quando a lei fala sobre as sanções, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, a gente está falando de uma lei que vai tratar da probidade da organização do Estado de forma honesta e o exercício das funções públicas de forma honesta, dentro da moralidade, tá? E qual é o objetivo de tudo isso? Proteger o patrimônio público e social. Então, é como se eu dissesse para você o seguinte, olha, a lei de improbidade administrativa,
quer que o Estado se organize de forma proba, justa, honesta, moral e que seus agentes públicos também assim o façam. E tudo isso tem como objetivo proteger a integridade do patrimônio público e social, tá? Então, só para que você entenda, né, do que nós estamos falando, em que terreno nós estamos pisando aqui, tá bom? Então, isso é o que diz o artigo 1º. Então, a necessidade de se proteger o patrimônio público e social. Então, como que eu protejo? Eu protejo com o Estado agindo corretamente e com os servidores, os agentes do Estado. Você vai ver que não são servidores, né? Mas os agentes do Estado vão agir também de modo honesto. Esse é o desejo, esse é o objetivo, tá? Então, isso é o que diz o artigo 1º. O parágrafo único aqui, ele foi revogado e foram criados aqui outros parágrafos. Então, olha só, consideram-se atos de improbidade. Então, o que são esses atos? Atos de improbidade administrativa, as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Então, aqui a gente tem algumas informações importantes. Hoje, só se punem atos de improbidade que sejam dolosos. E aí você se lembra, com a intenção de serem praticados. Isso significa que os atos culposos não são mais punidos com base na lei de improbidade. E o que são atos culposos? São atos praticados com negligência, imprudência e imperícia. Então, esses atos culposos não são mais punidos pela lei de improbidade. Então, essa é uma alteração, tá? Só que tem uma afirmação aqui que pode passar despercebida e você poderia ter numa prova. Os atos de improbidade são aqueles que estão na lei de improbidade. Ok. Você vai perceber nos artigos, eu vou até aqui para baixo, artigos 9º, artigo 10 e artigo 11, tá? São os que estão configurados como atos de improbidade. Só que tem uma pegadinha aí. Qual é a pegadinha? Então, os atos de improbidade são aqueles que estão na lei de improbidade, nos artigos. Não precisa decorar, né? Mas só para você entender. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. E também são todos os atos de improbidade previstos em outras leis. Aqui está uma coisa importante, porque já vi muita questão de concurso assim. Os atos de improbidade administrativa são apenas as condutas dolosas dos artigos 9, 10 e 11 da lei de improbidade. Essa é uma afirmação falsa. Por quê? Porque a lei de improbidade, sim, traz quais são esses atos nos artigos 9, 10 e 11, só que a própria lei diz uma coisa. Além do que está aqui, a gente pode ter em outras leis outros atos de improbidade. Então, por exemplo, só para que você entenda, a gente tem o Estatuto da Cidade. Não vai cair no seu concurso, tá? Mas só para que você entenda. Então, por exemplo, vou até colocar aqui como exemplo. Exemplo, o Estatuto da Cidade prevê lá um ato de improbidade. O Código de Águas também prevê lá uma indicação de ato de improbidade. E assim por diante. Então existem outras leis que também dizem o seguinte, olha, fazer tal coisa, não fazer tal coisa é também um ato de improbidade.
Então, o que eu quero que você entenda, e isso pode cair num concurso de certo e errado, ou num concurso de alternativas, né, com várias alternativas, o que poderia cair para você? Poderia cair a seguinte afirmação falsa, ó, afirmação falsa. Os atos de improbidade devem ser dolosos, até aí está certo, e estão na lei de improbidade exclusivamente. É uma afirmação falsa. Por quê? Porque a afirmação exclusivamente, a expressão exclusivamente está errada. Por quê? Porque a própria lei de improbidade diz ressalvados tipos previstos em leis especiais. Então, isso aqui é um pulo do gato que eu quero trazer para você, porque você poderia ser induzido em erro. Porque você fala assim, pô, eu estudei a lei de improbidade, eu sei que tem lá os atos de improbidade do artigo 9, do artigo 10, do artigo 11, vamos ver cada um deles, mas às vezes você se esquece de que outras leis podem ter também atos de improbidade, e essas leis vão dizer isso. Professor, essas leis caem no concurso, sei lá, para oficial de promotoria, para o INSS? Não caem, tá? Mas eu estou dizendo para você porque a afirmação poderia levar você a erro, tá? Então, o que são atos de improbidade? Condutas dolosas, ok, com intenção. Eu quero praticar aquilo. Não foi um descuido, né? Porque quando a gente fala de atos culposos, a gente está falando de uma situação que eu cometi por um descuido, por negligência, por imprudência, por imperícia. Mas o que a lei está trazendo hoje é o seguinte, olha, só é ato de improbidade aquilo que a pessoa realmente quis fazer. Ela saiu de casa já querendo fazer aquilo, tá? Então esse é o ponto, tá? E aí a bola que você precisa se lembrar e que você precisa dar uma cortada definitiva na hora da sua prova é de você ter uma afirmação dizendo que os atos de improbidade apenas estão na lei de improbidade. Não. A lei de improbidade é muito importante, ela contém os atos em si, vários desses atos, só que outras leis podem também conter atos de improbidade. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Então, isso aqui poderia ser uma afirmação do seu concurso. Os atos de improbidade devem ser dolosos e estão na lei de improbidade exclusivamente. Não, eles estão na lei de improbidade. Ok, só que existem outras leis que podem trazer atos de improbidade. Estou insistindo nisso porque, de fato, isso é muito importante. Considera-se dolo, não é dolo, né? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Ou seja, o que se diz aqui é, para existir um ato de improbidade, a pessoa realmente quis praticar esse ato ímprobo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa que sim, está ferindo o patrimônio público. Ela quis ferir o patrimônio público, só que não era um ato de improbidade. Então, o que a lei está aqui chovendo no molhado para você é dizendo o seguinte, olha, o ato de improbidade é um ato doloso. Ok, já sei disso. Só que além disso, a própria lei traz uma informação. Ó, esse ato doloso, como ele vai ser? Ele vai ser por uma vontade livre e consciente. Então, eu estou praticando um ato de improbidade e sei que aquilo é um ato de improbidade, tá? Então, de alcançar o quê? O resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. Então, às vezes, a pessoa está descumprindo a lei, isso que eu quero que você entenda, só que ela não está querendo praticar um ato de improbidade. Pode parecer um tanto quanto contraditório, só que pode acontecer, né? Então, por vezes, o que se tem é que, por exemplo, um prefeito de uma certa cidade, de um certo município, ele fez alguma coisa lá que feriu a lei. Ok. Só que aquilo não tinha, por si só, o objetivo de praticar um ato, ou de ter como resultado um ato de improbidade. O que eu quero que você entenda, eu vou trazer aqui uma frase que é muito importante. Nem todo ato ilegal ou nem toda ilegalidade será, por si só, um ato de improbidade. É isso que eu quero que você entenda. Então, não é todo ato ilegal ou não é toda ilegalidade, tô passando uma motoca aqui, né?
nem todo ato ilegal, nem toda ilegalidade vai ser vista pela lei como ato de improbidade. Então, isso aqui te ajuda a resolver um monte de coisas, um monte de questões, e te ajuda a esclarecer. Então, veja só, vou explicar para você de uma outra forma. Por exemplo, você sabe que lá na Constituição, no direito constitucional, a gente tem lá o mandado de segurança, que é um remédio constitucional. Quando que ele é usado? Ele é usado, por exemplo, quando existe a violação de um direito líquido e certo que não é amparado por habeas corpus nem por habeas data. Você lembra isso lá no artigo 5º da Constituição. Então veja só, imagine o seguinte, ó, exemplo. Se um diretor de escola recusa a matrícula de uma criança, de diretor de escola pública, né? Recusa a matrícula de uma criança naquele estabelecimento. Essa recusa é um ato ilegal. Por quê? Porque ele tem a obrigação de, se estiverem atendidos todos os requisitos, ele tem a obrigação de fazer a matrícula daquela criança. Só que o diretor se recusa. Essa recusa é ilegal, é um ato ilegal. O interessado pode impetrar um mandado de segurança, pois há direito líquido e certo à matrícula. Então veja só, o diretor de uma escola pública se nega a matricular uma criança. Isso é um ato ilegal. A pessoa procura um advogado e entra com um mandado de segurança. E ela vai conseguir a matrícula. Só que essa recusa do diretor da escola, ou do diretor de escola, apesar de ser um ato ilegal, porque ele está indo contra a lei, não é automaticamente um ato de improbidade. É isso que eu quero que você entenda. Então, se você tem um ato ilegal praticado por alguém, não basta que esse ato seja ilegal. Para que isso se configure como um ato de improbidade, há necessidade de o diretor se recusar a fazer a matrícula querendo cometer um ato de improbidade. Professor, mas isso é muito difícil de avaliar. Exatamente, é muito difícil de avaliar. É muito difícil de você saber o que estava na cabeça da pessoa no momento em que ela negou a matrícula. É claro que isso vai ser avaliado de acordo com documentos, de acordo com se for o caso, não poderia nem ser um mandado de segurança, mas se for o caso, com testemunhas e assim por diante. Então, o que eu quero que você entenda, e aqui pode estar uma questão de concurso. Não basta que o ato seja ilegal. Para que seja configurado um ato de improbidade, além de ser ilegal, esse ato precisa ter sido praticado com o objetivo de alcançar um resultado proibido na lei de improbidade. Então, olha só, não basta, então, para configurar um ato de improbidade, não basta que o ato seja ilegal. Haverá também necessidade de se comprovar que aquele ato ilegal tinha como objetivo praticar uma conduta prevista na lei de improbidade. Então, isso significa que você retira do servidor público, do agente público, a possibilidade de qualquer ilegalidade praticada por ele ser enquadrada como um ato de improbidade. Então, todo ato improbo, ou seja, todo ato de improbidade, trará consigo a ideia de que ele é ilegal. Só que nem todo ato ilegal será um ato de improbidade. Vou colocar isso para você aqui.
Em geral, o ato de improbidade ou ato ímprobo trará consigo a ideia de ser ilegal. Porém, nem todo ato ilegal também será ato ímprobo. Cara, isso aqui pode estar no seu concurso. É uma coisa que você fala assim, nossa professor, então eu vou ter que guardar isso. É importante que você guarde. Nem todo ato ilegal será necessariamente um ato de improbidade. Para que esse ato ilegal seja também visto como um ato de improbidade, como um ato ímprobo, eu preciso provar que a pessoa realmente queria praticar aquele ato de improbidade. Tá? Então esse é o ponto. E para ilustrar isso para você, basta que eu coloque isso aqui para você. A ideia de um diretor de escola que se nega a matricular uma criança, diretor de uma escola pública. Ele está praticando um ato ilegal. Isso necessariamente será um ato de improbidade? Não. Vai depender muito de como eu conseguir provar isso. Mas não necessariamente este ato ilegal vai ser um ato de improbidade. Guarda isso porque isso é muito importante para a sua prova. O parágrafo 3º diz: o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. De novo, chovendo no molhado, reiterando aquilo que eu já disse para você. O simples fato de a pessoa estar atuando sem provar, sem que eu consiga provar que aquela pessoa quer cometer um ato de improbidade, isso afasta a responsabilidade. Então, de novo, o parágrafo 3º é o caso do diretor de escola. O fato de ele negar a matrícula, isso é uma ilegalidade, ok. Só que isso não significa que a pessoa também vai ser condenada por ato de improbidade. Professor, mas por que isso? Por que a lei faz essa diferenciação? Porque veja só, quando a pessoa está agindo de modo ilegal apenas, então olha só para que você entenda, né? Quando uma pessoa está agindo de modo ilegal, apenas pode ser impetrado um mandado de segurança e a justiça resolve a questão dando o direito ao cidadão, reconhecendo, né? E o máximo que pode acontecer com a autoridade que agiu ilegalmente é um possível abuso de autoridade, que é um crime e tem punições específicas. Então, quando uma pessoa está agindo de modo ilegal, o que pode acontecer? A vítima daquilo pode fazer um mandado de segurança e o juiz manda corrigir, consertar, resolver aquele problema. Só que além disso, a outra coisa que pode acontecer é isso ser levado para a delegacia de polícia e isso virar um abuso de autoridade. Abuso de autoridade é um crime, existe uma lei lá de abuso de autoridade. Existem punições específicas para o abuso de autoridade. Só que, se um ato ilegal também é visto como um ato de improbidade, as consequências para o agente público são muito piores, pois ele pode ficar inelegível, pode perder o cargo público, pode ser proibido de contratar com a administração pública, pode ter que pagar uma multa alta e assim por diante.
Então você que está estudando aqui comigo, eu quero que você tenha essa clara visão. Por quê? Por que que a lei tem essa preocupação? Ah, nem todo ato de ilegalidade é também um ato de improbidade. Por que que a lei faz isso? A lei faz isso com um único objetivo. Porque quando o ato é só ilegal, você pode ter a proteção por um mandado de segurança, ou você pode até no máximo ter um reconhecimento de crime de abuso de autoridade. Só que isso por vezes é muito menos grave do que se aquele ato for visto como um ato de improbidade, porque o ato de improbidade tem tantas outras consequências muito piores, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Então por isso que a lei se preocupa em dizer que para ser improbidade precisa ser uma coisa muito específica e além disso, para ser improbidade e tendo sido reconhecida a improbidade, as consequências vão ser muito piores. Então por isso que a lei tem essa preocupação de dizer, olha, não é tudo que é visto como improbidade. Por quê? Porque se tudo for visto como improbidade, qualquer coisa ilegal vai gerar a perda da função pública, a multa, a inelegibilidade dessa pessoa e assim por diante. Tá? Então por isso a preocupação. O parágrafo 4º aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O que significa isso? Direito administrativo sancionador. Direito à ampla defesa, ao devido processo legal, ao contraditório, etc. Tá? Então, o ponto principal aqui é que a pessoa que estará sendo punida pela lei de improbidade administrativa, ela vai ter a seu favor os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O que isso significa, professor? Significa, de novo, chover no molhado. Vamos dar direito à ampla defesa, vamos dar direito a essa pessoa ao contraditório, ao devido processo legal e assim por diante. Tá? Então esse é um ponto também importante. Essa expressão aqui poderia estar, sim, dentro de uma prova. Então, aplica-se ao sistema de improbidade os princípios do direito administrativo, simplesmente isso, só princípios do direito administrativo. Não estaria correto, porque direito administrativo sancionador é a ideia de imposição de uma penalidade por parte do Estado. Por isso a expressão direito administrativo sancionador. Tá? Então, uma expressão importante que não estava na lei e que agora está. Tá? Parágrafo 5º, os atos de improbidade violam a probidade. Aí, olha só, ele está dando aqui uma definição, né? Os atos de improbidade violam a probidade, a honestidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, aqui ele está chovendo no molhado falando alguma coisa que a gente já tinha falado aqui em cima, né? A gente está falando aqui que o objetivo da lei de improbidade é proteger a honestidade, a lisura das atitudes do Estado, dos seus agentes, e isso tem relação com todos os poderes. Então, os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, nas três esferas de poder, na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios. Tá? Então, essa é a ideia. É como se eu dissesse o seguinte, olha, tudo em todos os lugares que tiver o interesse público é protegido pela lei de improbidade. É isso, tá? Então, tudo que tiver o dedo, a marca do Estado, em qualquer dos poderes, em qualquer dos entes públicos, em qualquer entidade da administração direta ou indireta, em qualquer lugar que tiver o dinheiro público, eu vou proteger tudo isso pela lei de improbidade. É isso que o parágrafo 5º quer dizer. Vou traduzir aqui grosseiramente para você. Tudo que tiver o carimbo de ser público será protegido pela lei de improbidade. Tá? Esse é um ponto que me parece bastante relevante. Tá?
Quem pode se submeter? Estão sujeitos às sanções, às penas dessa lei, os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Então aqui a gente tem uma informação importante. É possível que um gerente de uma empresa privada, particular, seja punido por atos de improbidade. Isso acontece se essa entidade privada, vou colocar aqui empresa ou entidade, tá? Isso acontece se essa entidade privada receber dinheiro público. Porque, veja só, se tem dinheiro público, pode haver ali a aplicação da lei de improbidade. Essa é a questão, tá? E para a gente finalizar aqui, ó, a gente vai fazer hoje nesse vídeo só o artigo 1º. Depois a gente vai fazer com mais velocidade, mas essas alterações aqui, por vezes, são as alterações que podem ser perguntadas para você no concurso, porque é novidade, né? Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita. Então, olha que coisa. De novo, erário aqui são os cofres públicos, né? Então, chovendo no molhado de novo a lei, mas olha só. Mesmo que a entidade privada não pertença à administração indireta, ou seja, o que é pertencer à administração indireta? É ser uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Mesmo que essa entidade privada não pertença à administração indireta, se o poder público colocou dinheiro ali, haverá possibilidade de punição dos administradores pela prática de ato de improbidade. Neste caso, a punição será limitada ao quanto de dinheiro que o poder público colocou. É o que diz aqui, ó. Limitado o ressarcimento de prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, é aquela coisa, o poder público colocou lá 1.000, mas o desvio foi de 5.000. O poder público pode querer de volta os 1.000 que ele colocou. Então, limitado ao que os cofres públicos contribuíram, tá? Então, esse é o ponto. De novo, chovendo, né, no molhado, porque aqui já havia essa indicação, né? Toda entidade que recebe dinheiro público está sujeita à lei de improbidade. E se o poder público contribuiu só com uma parte da entidade, aquilo que o poder público deu, aquilo que o poder público contribuiu, isso será ou pode ser cobrado pelo poder público. Então, eu estou te dando um exemplo, né? Então, se o poder público colocou 1.000 e houve um desvio de 5.000, o poder público não pode cobrar os 5.000, porque ele só deu 1.000. Então, ele pode cobrar e, enfim, o ressarcimento desses 1.000 que ele deu, tá? Então, e o restante? O restante eles se viram lá, tá? Então, se o poder público deu 1.000, ele tem que buscar os 1.000 que ele deu, tá? E aí, para finalizarmos aqui, não é ato de improbidade, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou tribunais do Poder Judiciário. Então aqui,
a gente tem uma expressão que poderia estar na sua prova. Então, não há improbidade se a pessoa agiu com base em uma jurisprudência. Ou seja, a pessoa agiu com base em uma decisão dos tribunais sobre um certo assunto, ainda que essa decisão seja isolada, ou seja, um entendimento minoritário. E depois não venha a ser prevalecente nos órgãos do judiciário. Quer um exemplo? Prefeito que contrata uma pessoa sem concurso. Exemplo, um contador. Se existir alguma decisão judicial que via como correta essa contratação, o prefeito não... E veja, não é que via como correta a contratação daquele prefeito. É um outro caso. Então, o prefeito está contratando porque ele viu que num outro caso o Tribunal de Justiça entendia que era possível aquela contratação. Então, o prefeito que contrata uma pessoa sem concurso, por exemplo, um contador, se existir alguma decisão judicial do tribunal, uma jurisprudência, que via como correta essa contratação, o prefeito não responderá por ato de improbidade. Mesmo que a decisão judicial que orientou o prefeito seja minoritária. Ou seja, essa decisão não é um entendimento pacificado, eu até vou até colocar melhor, o entendimento majoritário de um tribunal. Então ele pegou uma decisão, uma jurisprudência que dizia que era possível contratar alguém com base nessa decisão, ele foi lá e contratou, sem concurso. Aí, o que acontece? Essa decisão foi uma decisão isolada de um maluco lá qualquer. Mas essa única decisão, essa jurisprudência feita, que permitiu que o prefeito fizesse a contratação. Mesmo que ela não seja majoritária, mesmo que essa jurisprudência não esteja pacificada, ou seja, pacificada é porque já não tem mais discussão sobre aquilo. Então, mesmo que a jurisprudência não esteja ainda pacificada, mesmo que seja lá um caso isolado, mas que serviu de parâmetro para o prefeito fazer aquela contratação. Se o prefeito fizer essa contratação, não haverá ato de improbidade. Então, aquela decisão judicial, aquela jurisprudência que permitiu ou que reconhecia a legalidade da contratação do contador sem concurso, fará com que o prefeito não seja punido por ato de improbidade, mesmo que essa jurisprudência seja minoritária, ou seja, quando a maior parte ou a maior parte de um tribunal pensa diferente. Então o prefeito agiu com base em uma jurisprudência que era minoritária, que não era uma jurisprudência pacificada, não era nada disso. Mas como teve uma decisão, ele olha para essa uma decisão e diz, bom, teve um louco que deu uma decisão
exatamente do jeito que eu estou pensando. Então vamos fazer a contratação com base nessa decisão desse maluco, desse louco. Lá na frente, se esta contratação for julgada como ilegal, o prefeito vai se defender dizendo o seguinte: não, eu fiz porque tinha decisão que me dava apoio, que já tinha reconhecido esse direito de fazer essa contratação sem concurso. E aí o prefeito pode até ser condenado a demitir essa pessoa, ok, tá tudo certo, mas ele, prefeito, não vai cometer ato de improbidade. Então não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei que se baseia em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser prevalecente. Então, mesmo que não venha a ser prevalecente, ou seja, um entendimento minoritário. Então, um único cara, uma única decisão da jurisprudência que dava base para fazer aquilo, o prefeito utilizou daquela decisão, contratou a pessoa sem concurso. Se lá na frente esse contador tiver que ser desligado, demitido, ok, demite, desliga, mas e o prefeito que fez a contratação? Ele vai ser acusado de ter praticado o ato de improbidade? Não. Por quê? Porque existia uma jurisprudência que dava base àquela decisão. Mesmo que essa jurisprudência seja um caso isoladíssimo, mesmo assim o prefeito não cometerá ato de improbidade. Tá bom, meus amigos? A gente vai parar por aqui. Se você quiser as anotações desta aula, se você está vendo esse vídeo dentro do Base Jurídica, estará logo abaixo do próprio vídeo as anotações relacionadas a isso. Se você está vendo isso pelo YouTube e quer as anotações de aula e quer ter acesso a tantas outras aulas, porque a continuidade disso eu vou dar lá dentro do Base Jurídica. Mas se você quer acessar tudo isso, você pode entrar no Base Jurídica, o link está aqui embaixo para você entrar lá. Esta aula estará lá atualizada com todos esses pontos aqui que eu coloquei de anotações, e eu vou continuar ainda tudo isso lá dentro do Base Jurídica. Eu coloquei aqui como uma amostra, como um exemplo do que pode estar dentro do Base Jurídica, dentro da nossa parte fechada. Tá bom, meus amigos? Então eu vou ficando por aqui. Se você quiser entrar lá no Base Jurídica, o link está logo aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.